começar por agradecer todo o coletivo pela gentileza de me convidar, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, professora Marilena Chauí, professor Sérgio Cardoso. Em nome deles, agradecer a todos, cumprimentar o professor Joaquim Falcão, o professor Walter Andrade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha fala em 3 partes, tentando... Eu vou fazer o papel de complicar um pouco a vida. Eu concordo com tudo, não estaria no coletivo se não concordasse. Mais do que isso, acho que é uma iniciativa de uma estatura enorme, como disse a professora Valnice, não vou, portanto, repetir. Eu vou tentar, vamos fazer um papel universitário de suscitar alguns problemas para a gente debater dentro dessa grande convergência que existe. Então, eu vou dividir minha fala em 3 partes, tentando dizer o que eu acho que está acontecendo, de maneira mais ou menos objetiva, até onde eu consigo enxergar, depois dizer por que eu acho que isso está acontecendo, e terminar muito brevemente dizendo o que eu acho que se pode fazer e por que essa iniciativa é particularmente importante. Bom, a Constituição de 88 é, de fato, um ponto de inflexão na história do Brasil. Eu penso que eu estava preparando esta fala aqui e deparei com uma pesquisadora que disse que é um ponto de inflexão na história social do Brasil, no sentido de que ela garante direitos sociais fundamentais e garante os mecanismos para a implementação desses direitos. Basta pensar na ideia do SUS. Né? O SUS é o melhor sistema único de saúde, a maior representação disso. Quer dizer, o direito à saúde está garantido pela Constituição e a forma de implementar também, então não é pouca coisa. Isso é uma conquista histórica extraordinária. Eu queria acrescentar a isso o fato de que não é apenas um ponto de inflexão na história social do Brasil, mas é também um ponto de inflexão na história política e civil do Brasil, no sentido de que é uma Constituição, do ponto de vista político, avançada, é uma Constituição participativa, que permite a participação direta, como várias das pesquisas que foram feitas na época, por exemplo, pela professora Maria Vitória Benevides mostrou. É uma Constituição que permite e estabelece mecanismos de participação direta que fazem dela não apenas o repositório dos direitos democráticos, mas de uma democracia avançada. Nós temos, nesta Carta Constitucional, as premissas de uma democracia bastante avançada no Brasil. E, da mesma maneira, ela tem uma série de requisitos no que diz respeito à igualdade civil, à liberdade, à tolerância, que fazem dela uma Constituição também bastante avançada nesses termos, num país que, como foi dito aqui no documento lido pelo professor Sérgio Cardoso, nós sabemos é um país muito atrasado. De tal maneira que, como disse, eu acho que nesse momento é importante lembrar, o deputado Ulisses Guimarães, quando ele promulgou a Constituição, ele disse uma frase mais ou menos do seguinte tipo, e penso que foi a última frase daquela sessão histórica: que Deus permita que ela seja cumprida. Ele sabia, né? E ele foi, eu acho que é importante homenagear o Ulisses nesse caso, porque ele foi um comandante importante dessa enorme conquista civilizatória no Brasil, que foi a Constituição de 88. Ele sabia que o problema não estava tanto em fazer a Constituição, o que é muita coisa, mas em cumprir a Constituição. De tal forma que eu diria o seguinte, para resumir esta parte breve aqui, que a Constituição de 1988 se transformou na carta-programa de todos os setores progressistas do Brasil. Ela é uma carta-programa, nós não precisamos de outra carta-programa. Cumprir a Constituição de 88 significa dar um passo civilizatório fundamental no Brasil. Isso é muita coisa para quem é progressista. E reparem que eu não estou dizendo de esquerda. Não estou dizendo de esquerda, porque eu estou convencido que se nós não incorporarmos o centro a esta nossa luta, nós não seremos vitoriosos. Eu estou dizendo progressista no sentido bem genérico. Né? Bem genérico. Então, o que está acontecendo, a meu ver? Os ataques à Constituição são impressionantes. São impressionantes. O documento do coletivo cita uma série de coisas, eu não quero repetir, mas a questão da redução da maioridade penal, por exemplo, a
a questão do tratamento do Estatuto do Desarmamento, a questão das modificações no Estatuto da Família, a recusa em reconhecer as relações homoafetivas, as dificuldades em atendimento às vítimas de violência sexual, etc, etc. Eu queria dizer que eu acho que esses itens são fundamentais, mas eles estão, entendam bem, é uma provocação, restritos ao campo do direito da igualdade civil. Nós precisamos incorporar também os enormes ataques à Constituição que estão sendo feitos no campo dos direitos sociais e políticos, que são impressionantes. Então eu vou tratar um pouquinho disso com a devida vênia de vocês. No campo social, nada mais, nada menos do que está em questão, está em vigor a ideia, melhor dito, de que a Constituição não cabe no orçamento. A Constituição de 88 não cabe no orçamento, e, portanto, é preciso modificar a Constituição, esta Constituição, para que ela caiba no orçamento. Então, veja, nós sabemos que o direito à saúde pública não foi garantido no Brasil. Ele está na Constituição, mas ele não foi garantido. Tanto é assim que, infelizmente, todos os que têm um pouco mais de recursos têm plano de saúde privado. Não é? Essa é a demonstração mais gráfica de que este direito não foi efetivamente implantado. Ele está para ser implantado, é uma luta. Quando se diz que a Constituição não cabe no orçamento, quer dizer que é preciso fazer modificações, por exemplo, aumentar a desvinculação das receitas da União, para cortar as verbas da saúde. E aqui eu quero fazer uma nova provocação. É que, infelizmente, as verbas da saúde já estão sendo cortadas pelo atual governo, no qual eu votei e no qual eu apoiei, portanto, me sinto inteiramente legitimado para dizer que está fazendo algo que não poderia fazer, em hipótese alguma. E nós temos que fazer essa crítica claramente, porque, infelizmente, e esse é um dos problemas políticos do que está acontecendo, é que os ataques à Constituição estão vindo de frentes tão diversas quanto a presidência da Câmara, a presidência do Senado, o PMDB e o atual governo. Isso torna a nossa luta muito difícil, muito complicada. Não é? E daí a urgência dessa iniciativa que foi tomada aqui e as dificuldades que ela impõe. Bom, ainda no capítulo dos direitos sociais, é preciso assinalar as enormes ameaças que estão em curso em relação aos direitos dos trabalhadores, da qual a principal é o projeto da terceirização, que simplesmente vai rasgar e jogar na lata do lixo a CLT. Então nós estamos falando de um retrocesso que não é só um retrocesso em relação a 88, mas a 42. É uma coisa muito impressionante. Não é? Mas não é só a terceirização. É preciso deixar bem claro que a suspensão de parte dos direitos ao seguro-desemprego que este governo fez vai na mesma direção. E que a proposta da reforma da Previdência vai na mesma direção, disfarçada em argumentos técnicos que não tem nada de técnico, são opções de classe. Contra os direitos sociais, contra os direitos dos que trabalham. Bom, então, vejam, acho que eu só dei alguns exemplos, porque tem muita coisa em curso, não é? Mas o tamanho do que nós estamos falando em termos de possível retrocesso. E por fim, os direitos políticos que eu acho que estão ameaçados. Aqui eu queria fazer lançar uma hipótese que não é óbvia, mas é dizer o seguinte: primeiro tem uma coisa que é a questão do financiamento público de campanha, que é o Congresso, a Câmara dos Deputados, aprovou permanecer, não só permanecer, mas colocar na Constituição que o financiamento empresarial passaria a ser algo resguardado constitucionalmente. Isso só não aconteceu porque o Supremo Tribunal Federal barrou. Não é? Então, vejam, quando a gente discute Constituição, não é só discutir as leis, mas, como dizia o Montesquieu, o espírito das leis. Isso é completamente contrário ao espírito da Constituição de 1988. Mas há outras coisas que estão em curso que não são tão óbvias. Né? Desde a proposta de dar independência ao Banco Central, a proposta de fazer uma limitação constitucional dos gastos públicos, a proposta de fazer uma limitação dos gastos das estatais, mesmo a proposta de abrir a exploração do pré-sal para o capital estrangeiro, são todas uma série de medidas que parecem econômicas, mas são profundamente políticas. Porque, em última análise, o que elas estão fazendo
é aquilo que, em certa medida, já aconteceu em outros países, que é retirar da órbita democrática o direito de decidir sobre a política econômica. A política econômica vai ficar engessada de tal forma que podemos eleger o governo que quisermos, ele não poderá fazer nada. É isso que está em curso. Então, é um atentado a um direito político fundamental, porque você simplesmente esvazia a política do seu centro. Acaba. Bom, então isso é o que eu acho que está acontecendo. Agora, por que está acontecendo? Muito brevemente. Isso também é bem polêmico. É porque eu acho que o lulismo entrou em colapso. Eu vou terminar no tempo, Paulo. O lulismo entrou em colapso. E aqui é preciso dizer o seguinte, tanto faz se quem gosta, não gosta do lulismo, quem gostou, quem não gostou, quem gostou muito, gostou pouco, isso não vem ao caso. E é um fenômeno objetivo. O lulismo conseguiu barrar o avanço do neoliberalismo no Brasil. Objetivamente, goste-se ou não. Com enormes contradições, mas foi isso que aconteceu nos últimos 10, 12 anos. E agora, como o lulismo foi tirado da frente, tudo veio, desabou tudo que estava de certa forma represado desde o final dos anos 90, é isso que está acontecendo. O que eu acho que criou uma situação de enorme perplexidade é que esse desabamento do lulismo era inesperado. Ele poderia sofrer revés, como a vida política sempre apresenta revés, é normal. Mas ele desabou de uma hora para outra no final do ano de 2014. De uma hora para outra. Eu não tenho tempo de discutir mais longamente os fenômenos que eu acho que são, até certo ponto, conjunturais que determinaram esse colapso. Quando eu digo colapso, eu não quero dizer que terminou, porque não terminou. O lulismo está vivo, está lutando, está aí, mas ele está tão, digamos, derrubado que nesse momento todas as outras forças avançam. Né? Todas as forças que, no fundo, estão querendo fazer as chamadas reformas neoliberais no Brasil, às quais a Carta Constitucional de 1988 se opôs frontalmente e foi na direção contrária. E aqui eu queria encerrar dizendo a seguinte ideia. Não tenho tempo para explicar, mas de uma maneira ou de outra, o lulismo é o resultado daquilo que o Walter se referiu como o grande processo de luta dos anos 80. O lulismo é o resultado de uma grande frente política que se construiu na oposição à ditadura e que tinha como característica principal, a meu ver, que ela estava organizada na base da sociedade. Por isso que esta iniciativa de hoje é tão fundamental. E é por isso que é fundamental que ela seja suprapartidária e até mesmo apartidária, porque ela visa discutir com a sociedade, não com os partidos políticos. Como os partidos políticos vão reagir a isso é uma outra questão, é uma segunda questão. Nós estamos agora voltando à etapa da luta pela cidadania enquanto cidadãos. E por isso, esta iniciativa é uma iniciativa de retomar aquele espírito em dois sentidos. Organizar por baixo, horizontalmente e de maneira absolutamente ampla, incorporando todos os que tenham acordos mínimos. E para chegar a esses acordos mínimos não será fácil. Não será fácil. Mas se nós não tivermos essa disposição, eu tenho a impressão de que nós podemos sofrer uma derrota histórica de grande tamanho. Eu acho que, no mínimo, nós temos que nos reunir para pensar o que nós podemos fazer para evitar isso. Se vamos conseguir ou não, só a história dirá. Muito obrigado.